Eu já tenho dito aqui em outros momentos sobre a situação delicada que o país vive em relação à eleição que se aproxima no próximo domingo. E como esta eleição desse ano foi uma eleição polarizada, radicalizada, não foi uma eleição onde grande parte das pessoas se ocuparam a analisar as propostas, principalmente dos presidenciáveis. E o discurso da polarização, um contra o outro, acabou prevalecendo sobre qualquer outro tipo de análise mais profunda em relação àquilo que são as necessidades reais do país. Então se discutiu as coisas mais tolas possíveis, ideologia de gênero, o kit gay, moralização da família, não sei mais o quê, quando o que nos interessa de fato é discutir como colocar a economia do país em dia, como reduzir o desemprego que hoje atinge 13 milhões de brasileiros, como fazer uma reforma previdenciária necessária, mas justa, como fazer uma reforma tributária sem a qual esse país nunca vai andar de verdade, qual a proposta real para o caos na educação, na saúde e na segurança. Nada disso foi apresentado. São frases soltas, são chavões, são bravatas, são coisas que qualquer pessoa racional sabe que não tem como ser cumprido, e isso cativou milhões de brasileiros. É uma eleição, a meu ver, e esta é uma opinião minha, é a pior eleição da era democrática do Brasil pós-1985. Está em moda nas eleições, e isso vem se agravando, demonizar alguém, alguma coisa, algum assunto, algum partido. Assim foi já na eleição de 2014, quando então a candidata Marina Silva foi extremamente demonizada pelo PT. O discurso ele contra nós também. Agora, o PT também é vítima disso, de uma demonização enorme. É curioso que as pessoas, quando discutem sobre essa questão da crise e que o PT é o grande responsável por isso, as pessoas esquecem de colocar nesta conta os partidos que apoiaram tudo isso também e que estiveram envolvidos com tudo isso. Não dá hoje, assim, quando você analisa claramente os dois candidatos que foram para o segundo turno, e a meu ver, eram os únicos dois que não deveriam ir para o segundo turno, é muito difícil, pensando racionalmente, você fazer uma escolha entre os dois, porque ambos, de alguma forma, estão mentindo e estão mentindo bastante. Ambos estão escondendo alguma coisa. E ambos não apresentam claramente qual é a proposta de país que eles têm a oferecer aos mais de 200 milhões de brasileiros. É claro que numa eleição, os candidatos ao executivo não apresentam propostas completas, projetos completos de educação, de saúde, de segurança, de meio ambiente, mas tem que ter indícios claros do que é que se pretende fazer. Seja lá quem foi eleito, daqui a 2 meses e pouco, toma posse. E toma posse de um país cujas contas públicas estão em frangalhos. Toma posse de um país que tem um déficit que atinge cerca de 200 bilhões de reais. Um país que tem 13 milhões de desempregados. Um país onde a violência graça o país de norte a sul e de leste a oeste. Um país onde o sistema de saúde é um caos. Então, assim, o que é que de imediato, claro que esses problemas não vão ser resolvidos em 4 anos, seja lá de qual governo que for, mas o que é que de imediato cada um desses dois candidatos tem para imediatamente mostrar à população assim que tomar posse?
Isso não foi demonstrado. Eu tenho tentado ler todas as matérias, ver tudo o que eles falam, e eu não consigo, de forma nenhuma, enxergar e ver algo palpável em nenhuma das duas propostas. Os debates, a meu ver, os debates eleitorais, eles deveriam ser obrigatórios para presidente, governador e prefeitos. Eles deveriam ser obrigatórios. Mas não deveriam ser debates nesse formato que existe no Brasil, em que um candidato pergunta para o outro e é uma troca de ofensa maior e um tentando pegar o outro ali, né, na curva e tal. A meu ver, deputado Gilcinho, os debates deveriam ser feitos com participação de populares e especialistas por área. Então, por exemplo, o debate deveria ser temático. Olha, hoje o debate é sobre educação. Então, agora no segundo turno, o que esses dois candidatos têm para apresentar como proposta para a educação? E o debate deveria ser uma forma de questionamentos por parte de especialistas na área de educação, professores, pesquisadores, etc., que questionassem até que ficasse claro o que é que os dois estão propondo para a educação. A mesma coisa deveria ser para a economia, a mesma coisa para a saúde, a mesma coisa para a segurança, de tal forma que nós, eleitores, tivéssemos uma capacidade clara de dizer assim, olha, eu estou votando neste candidato porque eu considerei que as propostas que ele me apresenta para a educação, para a economia, para a segurança, são as melhores para o país. E não o fato, né, de eu vou votar em fulano porque eu odeio cicrano, ou eu voto em fulano porque eu não quero que cicrano ganhe. Mas uma eleição em que as pessoas estivessem fundamentando os seus votos. Eu, sinceramente, assim, eu sempre acompanhei a política desde muito cedo. Desde os meus 15, 16 anos, eu tentei entender esse país, como funciona esse país, como funcionam as instituições. A maior parte desses políticos antigos do Brasil, eu os acompanho há 20, 25 anos. E eu sempre fui muito otimista, e sou ainda, em relação ao futuro do país, apesar de tudo que está aí. A gente não pode perder a esperança. Como dizia o grande Ariano Suassuna, e faço minhas as palavras dele, quando ele dizia que era um realista otimista. Eu também sou um realista otimista. Mas o meu desânimo em relação a esta eleição é grande. E tomara que eu esteja errado. E as pessoas têm me cobrado o tempo inteiro que eu me posicione. Eu não consigo me posicionar sobre uma disputa como essa. Porque eu vou me posicionar sobre o que exatamente? Então, assim, eu continuo não entendendo o que esses dois candidatos propõem para o país, e acho lamentável o nível de discussão que se embrenhou sobre as redes sociais, principalmente. Você não consegue fazer uma discussão racional sobre essa situação, sem ser ofendido, sem ser desqualificado, sem que as pessoas, de alguma forma, saiam esbravejando com você. Então, assim, eu sinceramente, e me desculpe aqueles que talvez se decepcionem com a minha posição, mas é impossível que eu diga assim, olha, eu vou votar em fulano, eu vou votar em cicrano. Eu não quero que a minha posição influencie o voto de ninguém, mas eu gostaria muito que o que está acontecendo nesse momento servisse de uma reflexão profunda sobre o que nós estamos fazendo com o nosso país e como nós votamos e fazemos as nossas escolhas. Agora, seja lá quem for que seja eleito no domingo, cabe a nós, cada cidadão desse país, preservar a Constituição, as instituições democráticas e os direitos dos cidadãos. Isso é sagrado e cabe a cada um de nós, seja lá quem for o eleito,
cobrar, preservar e proteger as instituições democráticas do país e a Constituição. Muito obrigado, deputado Éric Musso.